por nossas vidas. Queridos, enquanto você abre aí em Atos capítulo de número 9, no próximo, não é no próximo ainda, né, Wesley? É no outro, né? Daqui a 2 finais de semana, dia 16, às 19 horas, vai ser aqui na igreja, nós temos mais um encontro de casais. E a gente tem feito basicamente um por mês, né? E tem sido encontros bem edificantes, bem construtivos. Temos tido um momento de comunhão muito agradável e você é nosso convidado para estar nesse dia aí, ó. Coloca na sua agenda, 19 horas, aqui na igreja. Os outros foram na casa das pessoas, mas esse vai ser aqui. Você pode vir, estar conosco aqui e você vai ter aí um tempo bem bacana, bem edificante e bem agradável. Quero lembrar também que a partir de amanhã nós entramos na semana de oração. Semana de oração é fundamental para essa igreja. É vital para nós. Então, todos os membros aqui dessa igreja, eles estão convocados a estar aqui nesses dias, às 19h30, exceto sexta-feira, que a liderança se reúne para orar, e no sábado nós temos a Unijovem também, que faz o seu período de oração. Mas de segunda a quinta-feira, você está convocado a estar aqui orando ao Senhor. Valeu, Vitor. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Você já abriu a sua, bem? Atos 9? Nós estamos estudando aqui na igreja, nos domingos pela manhã, esse livro de Atos. O que nós vamos fazer aqui hoje é uma mensagem avulsa, né? Tem mais aí? Ah, tá. Lanche do Brito. Esse lanche aqui, gente, é em prol de missões nacionais que nós vamos começar a campanha no próximo domingo. Vai ser um domingo especial, vai ter coral das mulheres, vai ter os homens, agora o Ministério dos Homens se estabelecendo e assumiram, né, essa missão de conduzir toda a campanha de missões nacionais aí de 2023. E você pode ajudar já encomendando o delicioso lanche do Brito. E a gente tem pedido que você faça antecipadamente, para não haver desperdício. E se você, pastor, eu não vou vir domingo que vem, vou estar em casa, só vou vir de manhã. E aí você pode encomendar que nós temos ali um delivery de graça, né? Cadê o Moura? Está aí? O Moura disseram que aquele cara é você, né, que vai fazer as entregas, é isso, é verdade? O seu capacete é vermelho? É isso aí. Então, vai ter também o delivery de graça para entregar na sua casa. Então, você vai abençoar missões e também vai ser abençoado com esse lanche aí, bem bacana. Mas, como eu ia dizendo, então, nós vamos aqui, é uma mensagem avulsa, mas se você quiser conhecer mais sobre o livro de Atos, aí eu te convido, te encorajo a vir aos domingos de manhã. Nós já estamos, ainda estamos no capítulo 1, já falamos 3 ou 4 mensagens, então está bem no início, dá para você acompanhar aí sem problema nenhum. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 16. O texto é conhecido e nós vamos aprender aqui com ele. Só um minutinho, irmãos, porque o meu esquema aqui, ele... Maravilha. Capítulo 9 de Atos diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo então perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens então que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias.
Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite e eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que nós já tivemos aqui de adorar o seu nome, de cantar louvores. Isso é muito importante para nós e nós louvamos por essa liberdade que nós temos de fazer isso. Eu quero agradecer, ó Deus, por cada pessoa que aqui está e pedir que a tua palavra por si só, ela penetre no coração e ela atinja, ó Deus, aqueles lugares onde homem nenhum pode atingir, onde palavra humana nenhuma pode chegar. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado e nos tem feito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a maioria de nós que estamos aqui nessa noite conhecemos essa história. O texto conta a história da conversão de um dos mais importantes homens do cristianismo primitivo. Sem dúvida nenhuma, Paulo tem essa representatividade para nós. Todos os cristãos conhecem o apóstolo Paulo. E ele representa muito porque foi um homem que foi usado por Deus para tirar o evangelho praticamente de dentro de Jerusalém e fazer com que esse evangelho poderoso e precioso do Senhor Jesus pudesse chegar aos confins da terra. Então, se nós pudéssemos humanamente agradecer a alguém, porque um dia nós conhecemos o evangelho de Jesus Cristo, está aqui um homem que nós, quando chegarmos no céu, se você for um salvo em Cristo Jesus, a gente deve apertar a mão dele e agradecer. Paulo, obrigado, porque naquele dia, no caminho de Damasco, você entendeu o que Deus tinha para a sua vida, e você realmente foi um instrumento de Deus, encarnou o evangelho na sua vida e fez com que esse evangelho saísse dali, daquele círculo restrito de Jerusalém e pudesse chegar aos confins da terra, inclusive em nós aqui hoje, não é? E ele tem uma representatividade não só por isso, mas se você conhece o Novo Testamento, você vai ver que metade praticamente do Novo Testamento foi escrito por esse homem. Metade do Novo Testamento tem conteúdo produzido por esse homem que plantou muitas igrejas no mundo antigo, naquele cenário antigo, e depois escreveu cartas a essas igrejas, dando manutenção, desenvolvimento, crescimento, atenção a essas igrejas. E essas cartas hoje chegam até nós e nós a utilizamos para abençoar o povo de Deus hoje. Eu gostaria de usar a conversão dele nessa noite para mostrar como o evangelho é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Como que o evangelho, quando chega no coração, na mente, na alma de uma pessoa, pode realmente produzir uma transformação fora do comum. Algo que eu tenho dito e ensinado aqui nesta igreja é que o evangelho não é uma mensagem de autoajuda. O evangelho não vem para consolar apenas o teu coração ou para fazer com que você se sinta bem. O evangelho é a mensagem da vida. O evangelho é a mensagem da salvação. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16, ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele chega a dizer, olha, primeiro do judeu, porque naquela época tinha essa concepção de que todas as promessas de Deus eram exclusivas para um povo, os judeus. E Paulo vai dizer, não é só para nós judeus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque chegou nele, porque Jesus era um judeu. E ele pregou ali, ele ensinou ali, o evangelho chegou primeiro ali, mas também para
todos os outros que estavam em volta. O Evangelho muda pessoas de forma tridimensional. O Evangelho transforma tudo que nós somos. Ele muda o nosso coração, ele muda a nossa mente, ele muda o nosso comportamento. O Evangelho nos atinge de forma holística. Tudo que nós somos é influenciado pelo Evangelho quando ele chega na vida da gente. Então o Evangelho não é capaz só de renovar a minha mente. O Evangelho não é só capaz de mudar as minhas concepções a respeito de algumas ideias. O Evangelho não é capaz apenas de transformar só, vamos dizer assim, os meus sentimentos. Mas ele muda a minha mente, ele muda os meus sentimentos e ele atinge os meus comportamentos de forma que eu me torno uma pessoa diferente daquela que eu era. Então você pode conversar com várias pessoas que já tiveram experiência de conversão e elas vão dizer para vocês, olha, eu não sou mais a mesma pessoa. Algo novo aconteceu com a minha vida. Eu passei a ver o mundo de uma forma diferente. Eu passei a ver as pessoas de uma forma diferente. Eu passei a entender Deus e me relacionar com Deus de uma forma completamente diferente. E agora o meu coração e as minhas atitudes também mudaram, elas foram atingidas pelo Evangelho. O Evangelho, ele corrige distorções em nós. E como a gente vai ver na vida do apóstolo Paulo, corrige distorções religiosas. Porque muitas vezes nós, por crescermos, vivermos num país cristianizado, nós crescemos com uma mentalidade distorcida a respeito do que é, de fato, a fé em Jesus Cristo, de como devemos adorar a Deus, de como devemos nos relacionar com Deus. E experiências como a do apóstolo Paulo nos ensina como que o Evangelho corrige essas distorções religiosas na vida das pessoas. O Evangelho restaura pessoas. O Evangelho renova a esperança na vida das pessoas. E eu posso afirmar para você, com toda certeza e com toda a convicção do mundo, que todo ser humano necessita do Evangelho. As pessoas que visitam essa igreja precisam do Evangelho. As pessoas que passam nas nossas calçadas, que entram nas nossas casas, que são da nossa família, todas as pessoas necessitam do Evangelho. A nossa família necessita do Evangelho. E a igreja de Cristo precisa entender isso. E precisa se colocar como aqueles que anunciam esse Evangelho. Um pouco daquilo que nós falamos hoje pela manhã. Eu quero dividir a vida de Paulo nessa breve reflexão que nós vamos fazer aqui nesta noite em 3 partes. Como é que era antes dele conhecer a Jesus? Então você vai ver as distorções na vida de Paulo. Nós vamos ver aqui, durante o processo de conhecimento de Jesus, ou seja, o que acontece no momento da conversão, e nós vamos ver o que o Evangelho fez desse homem, ou seja, como foi a vida de Paulo depois da sua conversão. A gente vai fazer isso de forma panorâmica, nós vamos ter um olhar bem superficial, não tão aprofundado assim, porque nós vamos passar por esse texto de novo no domingo pela manhã, não nesse próximo agora, né? Mas quando a gente chegar aqui no capítulo 9, e aí lá a gente aprofunda um pouquinho mais. Mas antes da conversão do apóstolo Paulo, eu quero chamar a sua atenção para o zelo distorcido que Paulo tinha a respeito da fé, da religião, do seu relacionamento com Deus. Então, observe o verso 22, eu vou precisar que o Helder coloque para a gente, capítulo 22, desculpa, Helder, verso de número 3. Olha o que o texto diz. Isso é ele mesmo falando. Eu sou judeu, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas eu fui criado nesta cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel. Gamaliel era considerado um dos homens mais sábios da época do apóstolo Paulo. Eu fui instruído por esse professor chamado Gamaliel. E eu fui instruído na lei dos nossos antepassados. Ele está dizendo assim, eu sentei com esse professor e ele me ensinou tudo o que eu preciso saber sobre religião. Eu sentei com esse homem chamado Gamaliel e ele
ele me ensinou tudo que eu precisava saber a respeito do nosso povo, da nossa religião, do que ele provavelmente aqui está falando de Moisés, do Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, dos profetas, dos Salmos. Ele sabia de tudo isso, até porque Paulo foi considerado um dos homens mais intelectuais da sua época. Então ele está dizendo, olha, eu fui instruído rigorosamente, não foi de qualquer jeito. Eu não fui um aluno qualquer, a coisa era séria comigo. E aí ele vai dizer, eu passei a ser tão zeloso por Deus como qualquer um de vocês hoje. Ele está mostrando, eu fui sempre muito zeloso com as coisas de Deus, ao extremo. Lá em Gálatas, capítulo 1, versos 13 e 14, que é uma fala dele também, ele vai dizer assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? O judaísmo era a religião dele. Qual foi o meu procedimento lá? Como que eu perseguia com violência a igreja de Deus? Eu procurava destruí-la. Verso 14. No judaísmo, na minha religião, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Não tinha páreo para mim, porque eu fui muito instruído. Gamaliel me ensinou muito, não era uma aula qualquer. Era uma coisa que foi implantada na minha mente e no meu coração. E eu era extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Observa como ele mesmo se define. Como Paulo se vê como sujeito da religião. Não é? Ele é um homem muito religioso, mas era uma religião sem Deus. Era uma religião sem Cristo. Era uma religião sem o Espírito Santo. Era uma religião de tradição. Essa religião distorcida que nós herdamos dos nossos antepassados, que às vezes nós descansamos nessa religião, achando, nossa, eu estou salvo, eu estou resolvido do ponto de vista religioso. Paulo também se sentia assim. Ele achava que era um homem crente, mas a sua concepção sobre religião estava totalmente corrompida. Olha o verso 2, aí, Helder, vamos voltar lá no Atos 9. No verso 2, você percebe que ele pensava que aquilo que ele está fazendo, ele está prestando um serviço para Deus. Pediu-lhe cartas, diz o texto, para as sinagogas de Damasco. O que ele fez? Ele foi lá nos líderes da sua religião, se apresentou. Ele devia ter uma chegada boa lá, ele devia ser respeitado lá. E ele disse assim, olha, eu preciso de autorização de vocês, porque por onde eu passar, se eu ver esse pessoal que pertence ao caminho, essa ideia de caminho, você vai ver que em algumas traduções aí na sua Bíblia talvez esteja assim, o C é maiúsculo, porque está dizendo de quem? O caminho aí é quase apresentado como uma nova religião, no caso aí uma seita. O povo que se reunia em torno desse Cristo que havia sido crucificado, que seguiam o caminho desse Cristo. Então ele está dizendo, olha, eu pedi autorização para que, se eu pudesse encontrar essas pessoas, eu prendia eles. E você vai ver que ele respirava sentimento de morte por essas pessoas, mas ele achava que estava fazendo algo em nome de Deus. É interessante porque lá em João capítulo 16, no verso de número 2, Jesus previu que esse homem faria isso. Não só ele, mas tantos outros. Mas como a gente está falando dele, Jesus previu que isso ia acontecer. Ele disse, olha, vocês, por seus discípulos, vocês serão expulsos das sinagogas e de fato virá tempo quando quem os matar vai pensar que está fazendo o quê? Um culto a Deus. E Paulo tinha essa concepção. Eu posso pegar até uma pessoa dessa e matar, porque eu estou fazendo algo para Deus. Olha a visão de uma religião totalmente distorcida. Ele era um homem que odiava os cristãos. É impressionante como essas distorções religiosas existem até hoje, em grande e em pequena escala. Muita gente aí pelo mundo afora
anda explodindo outras pessoas em nome de Deus. Você já deve ter visto isso. De vez em quando tem um atentado, um grupo assume, eu estou fazendo isso em nome de Alá, e eu estou fazendo isso em nome de Deus, eu estou fazendo isso em nome da religião. O que é que não é uma religião completamente fora da realidade, fora do contexto? Outros, em menor escala, está preso na idolatria, acreditando que todos aqueles ídolos são amigos de Deus, quando na verdade a Bíblia condena completamente a idolatria. E a gente está vendo isso às quintas-feiras aqui em Juízes, como que a idolatria ela foi destrutiva para o povo de Deus. Se você pegar aí a partir de Juízes, vamos botar a partir de Juízes, né? Até mais ou menos o cativeiro babilônico, que foi um dos períodos mais de trevas no povo de Israel, você vai ver como que a idolatria foi destrutiva, foi uma praga dentro do povo de Deus. Então a gente vê muito isso ainda até hoje. Tem gente tão perdida na religião que acende uma vela para Deus e outra para o diabo sem nem mesmo perceber o que ela está fazendo. Ela está perdida na religião. E somente Jesus, ele pode corrigir a nossa visão em relação à religião e à fé verdadeira, bíblica. Sem Jesus, nós corremos o risco de nós buscarmos a Deus, mas pelas motivações erradas. Por isso, nós precisamos de Jesus. Foi só quando Jesus chegou na vida de Paulo que as coisas fizeram sentido para ele. Foi só quando ele teve essa experiência, ou a partir dessa experiência, que tudo aquilo que ele sabia sobre Deus realmente fez sentido, fez conexões na sua mente, porque o Espírito de Deus faz isso na gente. Então, a primeira parte da vida de Paulo é essa vida antes de Jesus, onde ele achava que era um crente, onde ele realmente estava achando que estava fazendo um serviço para Deus, quando, na verdade, ele estava enganjado numa profecia de Jesus que dizia que pessoas iam fazer aquilo dizendo que estava fazendo em nome do seu Deus. Que coisa, não é? Depois, o segundo ponto que eu quero ver com você aqui é a parte do processo da conversão, né? O que aconteceu com o apóstolo Paulo ali naquele momento? E aí no verso de número 3, diz o seguinte, coloca para nós aí, Helder. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz brilhou ao seu redor, uma luz que vinha do céu. Enquanto Paulo estava em viagem, tomado pelos seus pensamentos e sentimentos distorcidos sobre Jesus e sobre o seu povo, né, uma luz brilhou ali diante dele. Aquilo ali no caso do apóstolo Paulo, nós temos um exemplo de teofania. O que é isso? É um fenômeno divino extraordinário que acontece. Na Bíblia está cheio de teofania. E é isso também que acontece, esse movimento de Deus na vida da pessoa, que acontece no momento da conversão. Precisa haver uma luz que vem do Espírito de Deus sobre nós, para que a gente compreenda o Evangelho, para que a gente compreenda essa mensagem poderosa que é capaz de transformar a nossa vida. Sem essa luz do Espírito, vamos dizer assim, nós vamos conhecer a história de Jesus, mas não vamos experimentar o poder do Evangelho. Então, muita gente sabe muita coisa de Jesus. É só chegar aí o Natal e a Páscoa e nós vamos ter muitas encenações e muitas pessoas falando muitas coisas a respeito de Jesus. Mas quando o Espírito de Deus lança luz, nós compreendemos o Evangelho de Jesus. E é o Espírito que ilumina nossa mente, é o Espírito que ilumina o nosso coração para a gente entender o que aconteceu lá na cruz. Por que ele teve que ir para a cruz? O que aquilo representou para a minha e para a sua vida? O que aquilo representa para nós, não é? E é nesse processo de revelação de Cristo para nós que também nos é revelado o nosso pecado. Então, naquele encontro que Paulo teve ali no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Imagina a cabeça dele, mas eu não estou perseguindo essa voz. Eu vim perseguir um povo. Eu vim perseguir pessoas.
Mas alguém aparece que eu não vejo essa pessoa, eu vejo um brilho capaz de me cegar, e eu ouço uma voz que eu não sei de onde está vindo, dizendo: por que você está me perseguindo? Isso é uma revelação de pecado. Olha como que você está completamente entrevado. Olha como você está completamente perdido. Olha como você está perdido nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. E isso é importante para nós, porque conversão está intimamente ligado a arrependimento e confissão de pecado. Paulo não estava perseguindo discípulos de Jesus. Paulo estava, na verdade, perseguindo o próprio Jesus Cristo. E Deus ali, de certa forma, revela esse pecado em Jesus para ele. A natureza do seu pecado, a natureza do pecado de Paulo foi revelada. Todo pecado é contra Deus. A gente usa pessoas e exerce o pecado sobre ou com pessoas, mas todo pecado, na verdade, é um atentado, um ataque contra o próprio Deus. A Bíblia define pecado como transgressão de Deus, da lei de Deus, transgressão da palavra revelada de Deus, da lei revelada de Deus na sua palavra. Isso é pecado. Então Paulo estava totalmente na contramão de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus diz para ele: por que você está me perseguindo? Por que você está cometendo essa transgressão? E é nesse momento doloroso, mas necessário, que se nós quisermos ter um encontro verdadeiro com Cristo, nós vamos precisar viver. É nesse momento que às vezes é doloroso para nós reconhecer de fato quem nós somos. O que a gente faz? O que passa no coração da gente? Quais pensamentos tomam a nossa mente todos os dias? O que nós desejamos para as pessoas? O quanto nós transgredimos a lei de Deus? E quando nós entramos em contato com isso, e às vezes para alguns pode ser muito doloroso, mas é nesse momento doloroso que nós temos a oportunidade de dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu reconheço que durante toda a minha vida eu vivi transgredindo a lei do Senhor. Eu reconheço, ó Deus, que eu pensava que eu estava fazendo a coisa certa, mas agora o Senhor me mostrou que na verdade não era nada disso, que eu sempre fiz aquilo que o Senhor não aprova. E é nesse momento que nós temos condições de nos aproximarmos de Deus e nos reencontrarmos com Ele. A natureza do pecado de Paulo foi uma revelação de Deus. Esse é um processo doloroso, mas necessário nas nossas vidas, se nós quisermos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E aí você observa que nesse processo da conversão de Paulo, Cristo se revela para ele. É nesse momento do quebrantamento, é nesse momento do reconhecimento de pecado, quando ele agora está caído no chão, e muita gente diz que ele caiu do cavalo, né, gente? Mas o texto não fala de cavalo aí. Vocês viram o cavalo no texto, não? Ele parece que ele caiu só no chão, né? O pessoal diz, alguns dizem que ele caiu do cavalo, não sei. É porque pressupõe que um homem do nível dele estivesse viajando a cavalo, né? Mas o cara está ali, ele está prostrado, ele está caído. E é nesse momento que Cristo se revela e diz para ele: Saulo, Saulo, não é? E ele diz: quem és tu, Senhor? Respondeu: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Esse momento, ele é lindo na conversão de Paulo, porque Jesus não se apresenta para condenar. Jesus se apresenta para levantá-lo, para curá-lo, para tratá-lo. Jesus chega perto dele para tratar da sua alma, para fazer dele uma pessoa diferente. Olha como que as coisas acontecem. É por isso que talvez o rei Davi, ele diz assim: Senhor, no momento do seu quebrantamento, no momento do reconhecimento do seu pecado, porque Davi teve um período da vida dele em que ele achou que estava tudo bem. Ele era rei de Israel. Ele era, vamos dizer assim, aquele que recebia de Deus o Espírito para governar. Ele era um mediador. Então, para ele estava tudo bem.
Ele ia lá no templo, ele oferecia o seu culto, ele oferecia o seu sacrifício, estava tudo bem, mas ele tinha cometido um pecado gravíssimo. E era um pecado duplo, era um adultério seguido de homicídio. O pecado era grave que Davi fez, mas ele viveu como se não tivesse nenhum problema. Até que um dia um profeta chegou perto dele e disse isso. E desafiou ele, encorajou, exortou, e mostrou para ele que ele estava em pecado com Deus. E ele se quebranta. E o Salmo 51 é uma confissão de pecados, escrito por ele. E ele chega a dizer que ele sabe que Deus não são sacrifícios, não é sobre sacrifício, é sobre coração quebrantado. É sobre vida aos pés da cruz, é sobre reconhecimento de pecado, é sobre choro diante de Deus quando nós reconhecemos que aquilo que a gente faz machuca o coração de Deus, atinge a santidade de Deus. É sobre isso. Não é sobre vir à igreja apenas, não é sobre ir a um culto apenas. Não é isso, é mais do que isso. É sobre dizer para Deus: Senhor, eu reconheci que a minha vida tem ofendido a tua santidade. Eu reconheci, ó Deus, que contra ti, somente contra ti eu pequei. Então, Deus, me sonda, me quebranta, porque eu sei que um coração quebrantado, um coração contrito, esse coração o Senhor não despreza. E é o que está acontecendo com Paulo. Ele está quebrado, ele está contrito. E ali chega Jesus com sua doce voz. Saulo, Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas eu não vim para te condenar. Eu não vim para jogar a última pá de cal em você. Eu vim para te levantar. Eu vim para te tratar. Eu vim para te curar. Eu vim para mudar a história da tua vida. Amém? Eu vim para mudar a história da sua vida. Presta atenção numa coisa. Jesus não veio apenas para te tornar uma pessoa melhor. Ele veio para mudar a história da sua vida. É coisa diferente. Esse é um momento lindo na vida do apóstolo Paulo. E aí eu quero agora meditar na terceira parte da vida dele, né? A vida depois da conversão. Como é que ficou a fé de Paulo depois disso? Desse encontro? Como é que ficou a religião de Paulo depois desse encontro? Como ficou a vida espiritual de Paulo depois desse dia? Como eu falei anteriormente, o evangelho, ele é transformador. Ele não recalchuta a pessoa, é isso que você precisa entender. A conversão não recalchuta pessoas, ela transforma pessoas. Ela nos torna uma pessoa que nós, às vezes, desconhecemos. O evangelho é transformador e agora ele tem a visão correta sobre como se relaciona com Deus e como se conhece a sua vontade. Mudou tudo na vida desse homem. Isso aqui são as evidências da conversão. Primeira delas, espontaneidade na conversa com Deus, vida de oração. Olha o que diz aí dos versos 8 a 11. Diz assim, olha, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele teve cego, ele não comeu, ele não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, o Senhor chamou ele numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vai à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. O que ele está fazendo lá? Ele está orando. Mudou. Ele não está perseguindo ninguém. Ele tem uma visão diferente. Aquele dia foi transformador na vida dele. Ele agora ora espontaneamente, ele tem desejo de falar com Deus, ele tem desejo de ouvir a sua voz, de buscar os seus conselhos. Ele deve estar buscando aquela experiência de novo. Ele deve estar pensando, eu quero ouvir isso de novo, eu quero viver isso de novo.
Aquilo foi tão bacana na minha vida. Ele agora sabe que ele precisa ter o que ele ainda não tinha: intimidade com Deus. Quando a gente converte, a gente quer falar com Deus o tempo todo. Quando a gente converte, a gente quer conversar com Deus o tempo todo. A gente quer estar perto dele, a gente quer ouvir a sua voz, a gente quer buscar o seu desejo, o seu conselho. Paulo agora tinha o desejo de estar perto do seu Salvador. A sua alma anelava por Cristo, ele quer ouvir Jesus novamente. A conversão faz essas coisas em nós. A vida mudou. Eu não vou telefonar agora para um parente, para um vizinho, para pedir conselho. Agora eu quero falar com Jesus. Ele se torna o meu íntimo. Não foi isso que a Raquel ensinou para a gente hoje? Da amizade com Jesus? Não foi? Olha como é que a coisa calha, né? Não está nem os scripts aqui, mas estou pegando sua fala. Né? Nos torna seu amigo. A gente quer estar com ele todo dia, que a gente quer conversar com ele todo dia, o tempo todo. Segundo ponto que a gente observa na vida de Paulo, Deus fez dele um testemunho, o testemunho de Cristo agora estava sobre ele. Os versos de 11 a 16 diz: o Senhor lhe disse, vai à casa de Judas, né, chamada direita, ele vai estar lá orando. E numa visão, ele viu um homem chamado Ananias. Ele viu que esse homem chegou, impôs as mãos sobre ele para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, olha o que Ananias falou dele. Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor então disse a Ananias: vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Deus faz isso com a gente. Em Cristo, nós passamos a ser testemunhas. Agora ele foi convocado para ser testemunha do poder de Deus. Deus nos salva, Deus nos resgata, mas também para ajudar outras pessoas. Mudou. É o desejo de falar de Jesus. É o desejo de fazer com que as pessoas saibam a respeito de Jesus. Escrevendo aos Filipenses, ele diz que quando chegou preso em Roma, muita gente se sentiu motivada a pregar o evangelho sem nem que ele tivesse encontrado essas pessoas. Só de saber, o apóstolo Paulo chegou em Roma, preso, mas chegou. E ele vai dizer, muita gente começou até a pregar o evangelho quando eu cheguei lá. Quantas pessoas foram abençoadas pela conversão desse homem? Quantas pessoas foram alcançadas por Cristo a partir do testemunho desse homem? Enquanto a igreja de Cristo estiver nesse mundo, o testemunho do apóstolo Paulo vai ecoar em todas as partes, porque ele foi poderoso. Deus fez desse homem realmente um testemunho vivo. O evangelho nos transforma em anunciadores de Jesus. Mesmo que a gente não abra a boca, as pessoas olham para a gente e dizem, olha aí, ó, como que ele mudou, como que ele é diferente, como que o comportamento dele mudou, como que a fala dele mudou, as roupas dele, ele faz até a barba. No meu caso, isso não mudou. Você faz até a barba, né, tudo certinho, tem uns que passam a andar diferente, porque Deus muda. Ele transforma a gente em anunciador de Jesus. Ele fez tão bem para nós que nós queremos que outras pessoas sejam abençoadas por ele. Isso passou a ser a vida de Paulo pós-conversão. O evangelho é vida, e vida gera vida. Aí no verso 20, a gente observa, no capítulo 9, verso 20, coloca para nós aí, Helder, que depois que ele passa todo esse momento, né, logo ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Gente, presta atenção numa coisa, você tem ideia do que é Paulo entrar numa sinagoga para falar de Jesus? É claro que a gente não tem essa ideia. Veja que ele pegou autorização. E agora ele está indo no lugar que ele pegou autorização para falar que ele está defendendo aqueles que ele pegou autorização para prender. Você tem noção do que é isso? A confusão que esse homem arrumou? Né? Mas ele não tinha opção, porque a experiência foi tão poderosa, tão forte, e Jesus fez dele uma testemunha tão poderosa,
E o evangelho é tão gerador de vida que ele não tem como concentrar isso dentro dele. Ele tem que dizer para as pessoas. E talvez ele tenha chegado nesse lugar e dito, gente, vocês precisam refletir. Está tudo errado. Esquece tudo. Olha para a cruz. Aquele homem que nós crucificamos, ele é o Messias. Nós temos que reinterpretar isso tudo, porque a gente não conseguiu entender o que aconteceu. O Evangelho faz isso com a gente. E aí, por último, depois da conversão, olha o verso 19, o que diz? Do capítulo 9. E depois de comer, ele recuperou as forças, passou vários dias com quem? Com os discípulos. Mas ele não foi lá para pegar essa gente? Depois que ele se recuperou, ele, de perseguidor de crente, agora ele passa a ser um do povo, porque a conversão faz isso também. A conversão nos insere na família do Senhor Jesus. É a união dos crentes. E é por isso que a gente vem à igreja. E é por isso que a gente gosta de estar junto. E é por isso que quando acabar o culto aqui, a gente nem quer que você vá embora. A gente já preparou, que você não está vendo, mas eu estou vendo que ele está chegando ali atrás. Aquela mesa com bolo, com chocolate quente, com um monte de coisa, não é? O que a gente quer? Que você fique mais tempo aqui, conversando com as pessoas, tendo comunhão com as pessoas, porque isso é o povo de Deus junto. Ele era um perseguidor, agora ele comeu com os crentes, igual você vai comer com a gente ali, principalmente se você converter aqui essa noite. Se não converter, não vai comer não, tá? Que horror! Ó, se não converter, brincadeira, gente. Só uma brincadeira. Camila leva tudo a sério. A Camila, é por isso que eu gosto de brincar com a Camila, que ela leva a sério mesmo. Que horror! Brincadeira, aquilo lá é para todos, é 0800, tá? Mas olha aí, ele converteu, comeu com o pessoal, estava com o pessoal, aprendeu com o pessoal. Isso é povo de Deus, é a gente sendo inserido, né? Por isso que a gente vem à igreja, por isso que a gente faz pequeno grupo, tem pequeno grupo de homem, de mulher, tem encontro com casais. A verdade, gente, sabe o que acontece? Não importa se a arca é fedorenta, a gente quer estar dentro dela. Igreja é um lugar que exala muitas vezes um mau cheiro dos nossos erros. Mas a gente quer estar com o povo de Deus. Eu não sei viver fora da arca. Eu não sei viver fora da arca. Eu quero sempre encontrar um crente. Estou de férias, a gente está, será que tem uma igreja por aqui? A gente quer estar lá, no meio da... A gente sabe que é um povo complicado, sabe que é um povo cheio de guerre-guerre, mas a gente é um deles, a gente quer estar junto, igual família, né? Então não importa isso, importa que a gente quer estar dentro desse lugar. E Paulo ficou dentro, Paulo discutiu com Pedro, Paulo arrumou confusão com Barnabé, Paulo arrumou atrito com João Marcos. Foi uma confusão terrível, mas ele estava lá. É povo de Deus, o povo de Deus nos une como um só povo. E agora eu quero concluir esse momento, né? Como diz aquele meme daquele baterista, né? Olha o que Deus faz com a gente, né? É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha o que Deus faz com a gente, não é verdade? Já viu esse meme desse menininho? Eu era só um irmão da igreja, agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz com a gente. Não é verdade? Deus lança luz sobre a obra de Cristo. Nós só entendemos o que Jesus fez a partir do momento em que o Espírito de Deus lança luz sobre nós. Não é só uma história. Eu posso ensinar, pregar várias vezes para você. Mas se o Espírito não entrar na jogada, é só uma história. Nosso pecado, quando nós encontramos com Jesus, é revelado. Você precisa entender isso. Às vezes você vem aqui à igreja e ouve a mensagem, e naquele momento o Espírito já começa a incomodar você. E aí chega um momento que quem você é vem para primeiro plano. E talvez você pense assim, mas isso não vai dar certo. Eu não estou preparado para largar essa vida agora. Eu não estou preparado para deixar de ser quem eu sou agora. Isso é o Espírito de Deus trazendo para primeiro plano esse momento, tentando te levar ao quebrantamento, porque Ele quer agir na sua vida. Ele quer salvar. Então, quando isso acontece,
Você deve se arrepender. Não segura, não. Eu me lembro de uma vez que eu estava num culto, pregando, e no final eu fiz o apelo. E um jovem homem veio à frente, e ele soluçava muito, soluçava e chorava e chorava. A gente quase não vê mais isso hoje, né? E ele veio e ele me abraçou, um abraço apertado. E a única palavra que eu tive para sussurrar no ouvido dele naquele dia foi: deixa essa nova criatura nascer. Está havendo um parto espiritual aqui agora. Deixa nascer. Às vezes o Espírito está aí batendo no seu coração. É hora da tua conversão. Deixa nascer, não segura não. Porque é melhor parto normal do que fósseis. Não diz que tem gente que vem pelo amor e outro pela dor? Vem pelo amor. A doce voz de Jesus te convida a vir. A conversão gera em nós o desejo de estar com Cristo. Isso é uma evidência. Se você não tem desejo de estar com Jesus, se você tem prazer, às vezes, em coisas que o mundo te oferece, é porque talvez a conversão não chegou aí ainda. Então deixa nascer o sujeito espiritual. Se quebranta, se entrega. A conversão nos torna testemunhas do Senhor Jesus. A conversão nos faz família do Cordeiro. Foi isso que aconteceu com esse homem. E é isso que pode acontecer com você. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus que o Senhor visite os corações aqui nesta noite. Quem sabe nós temos aqui alguns Paulos, ou melhor, alguns Saulos. Talvez nós tenhamos aqui alguns Saulos. Pessoas, ó Deus, que a despeito de crerem no Senhor, acreditarem no Senhor, elas ainda não tiveram um encontro com Cristo. Talvez nós tenhamos aqui nessa noite Saulos que precisam quebrantar-se, entrar em contato com o seu pecado, arrepender-se e ouvir a doce voz de Jesus. Talvez nós tenhamos pessoas aqui, ó Deus, que o Senhor está chamando para ser testemunha de Cristo. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que a esses corações o Senhor visite nessa noite, para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos fazer o pós-lúdio adorando, tá? Vamos ficar de pé. E aí eu faço a oração final, igual a gente sempre faz. E aí depois você passa ali pela porta, mesmo se você não converteu, tá? Pode passar ali, pegar um chocolate quente, ou um pedacinho de bolo e ter esse momento adorável ali de comunhão. Existe um Senhor que foi o teu grande amor, a voz que corre no trono, a voz que cura o que limpa. Onde eu vi passar, por onde eu vi passar, tudo vai transformar, nos leva a vida do próprio Deus, e Rio está neste lugar. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em
tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Aplica, ó Deus, essa palavra, essa reflexão no coração dos teus filhos aqui nesta noite. Nos dê uma semana próspera e abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, convida ela para tomar um chocolate, deseja a paz de Jesus para ela, que Deus te abençoe. Quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, leva o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.